Fala rapaziada, beleza? Olha nós aqui de novo. Nós viemos aqui nessa tarde para falar sobre destensionamento. Eu ia fazer um vídeo sobre fazendo este nicho aqui, mas daí antes de nós falarmos sobre isso, eu vou falar com vocês sobre destensionamento. Por que destensionar a peça? Principalmente na boca de cuba. Eu abri essa peça aqui, ó, e dei só uma pré-lixada só para mostrar para vocês que os cantos ele fica bem lixado. Só que essa aqui, como ela vai aproveitar a parte de cima da tampa, tem que ser ela quadrada, então não tem como distensionar ela. Só que porém tem um segredinho. Aqui quando eu for lixar, eu faço uma voltinha. E daí nessa volta que eu faço, ela não deixa trincar a peça. Porque tu pode ver, talvez se você já iniciou ou você está iniciando, se você está iniciando, você vai iniciar da forma certa, cuidando essas dicas que eu vou te deixar hoje. E se você já iniciou, já passou por isso, você vai entender o que eu estou falando. Você vai, monta a cuba, lixa toda ela, no momento que você pega ela para começar a montar, você vai colar a parte de dentro, ela, pô, principalmente assim quando ela é fininha, quebra. E quando ela quebra, tu perdeu a peça, perdeu tudo a tua feição. Então por isso, não é essa broca, tá? Não essa serra copa, é só a que tá aqui no momento. Eu uso muito a parafusadeira para fazer essa feição. Então você tem um jogo de broca, eu te aconselho você comprar um jogo, que daí você tem várias. Essa aqui é porque eu furei uma tomada semana passada e daí eu deixei ela assim. A gente furou a tomada e acabei deixando. Mas eu tenho um joguinho desde a 10 milímetros até a 70. E isso é muito bom, por quê? Porque quando você marcou a boca da cuba, ou até mesmo do nicho, e tu vai abrir, tu vai distensionar, eu vou pegar essa aqui para ficar melhor. Esse aqui foi um nicho que eu fiz e eu cortei. Eu distensionei ela, eu fiz 4 furos, uma broquinha pequena, eu fiz os 4 furos no canto do nicho e depois eu abri. Daí eu fiz o corte. Depois que eu fiz o corte, se você ver aqui embaixo, ó, eu lixei ele para dar o aprimoramento, mas ele não está pronto ainda. Nesse canto aqui, ó, pode ver que eu abro bem ele, ó. Eu lixo bem. Ah, Araújo, mas tem problema de trincar? Não, não vai ter. Por quê? Porque tu distensionou ela. No momento que tu furou o canto aqui, tu tirou ela de ter uma microfissura aqui. Porque quando ela abre a microfissura, aí ela trinca. Por quê? Porque ela ficou uma microfissura. Ó um exemplo. Para você que coloca... Você está ainda na parte do assentamento de porcelanato. Quando você vai fazer as peças da parede e você pega, vamos supor, a caixinha de luz e tu não usar a serra copo para distensionar aquele furo, se a obra trabalhar ou a peça vibrar, tem 90% de chance da peça que você colocar trincar. A peça trinca. Aquela peça trinca por quê? Porque ela não foi distensionada. A obra trabalha e pô, a peça trincou. Você perdeu a peça, vai ter que voltar a trocar, ou determinado tempo a peça trabalhou e você precisa vir trocar. Por quê? Porque ela não foi distensionada. A mesma coisa do beiro da janela de banheiro, se você não distensionar o canto dela, não fazer o furo com a serra-copo, ela corre um grande risco de trincar. E isso acontece também, tipo nesse exemplo de nicho, que ele é a borda contínua. A gente aqui na Araújo faz muito nicho borda contínua. E nesse tamanho de cuba aqui, ó, que você vê uma cuba minúscula, porém isso aqui é uma boca de cuba. Aqui vai ser a parte de trás, essa aqui vai ser a parte da frente e aqui vai ser a parte da torneira. Mas quase nem dá para lavar as mãos aí hoje. Pois é, mas vai dar. Essa aqui vai ser uma cuba. Então o que acontece? Um exemplo de um nicho desses, que o cliente traz as peças contadas para fazer e você precisa trabalhar com as peças contadas. Você vai arriscar cortar com a maquita e você, dali um pouquinho, quando vê, come muito na parte de baixo aqui, ó, e ela vai dar essa microfissura e corre o risco de trincar, porque não adianta porque corre o risco de trincar. Então, para evitar esse tipo de problema, o que a gente faz? A gente distensiona a peça. A gente distensiona ela, fura. A mesma coisa é quando você vai trabalhar com ultra compacta ou com peças mais grandes que você precisa distensionar, você precisa cortar uns 2, 3 centímetros assim de toda a lateral da peça. Para quê? Para distensionar ela. Por quê? Porque essa parte ela fica muito forte. Então o que acontece? No forno ela é muito cozida e daí você precisa distensionar ela para ela não trincar e não quebrar. Então por que do distensionamento? Porque quando você está trabalhando com peças contadas, você precisa abrir a boca de cuba, ou você vai fazer um nicho, por exemplo, que num nicho borda assim contínuo você usa mais material do que um nicho simples, você precisa cuidar com o tanto de material que você está trabalhando. Então, para evitar você passar por o problema de trinca na peça, depois de pronto, vamos supor, essa aqui falta ainda dar o acabamento e fazer os 45 por fora, mas vamos supor que eu abri a boca dela, tá?
Já fiz esses 45 de dentro. Indiferente se você vai fazer o 45 na esmerilhadeira ou na maquita, indiferente. Você faz o 45 ali, mas no momento de você lixar, se ela não tiver com esse grau aqui de quina aqui, ó, bem feito ou distensionado, ela corre um grande risco de trincar. Então você precisa trabalhar com coisa. A não ser que você vai fazer uma boca de cuba e a cuba precisa que você vai usar, por exemplo, o fundo dessa aqui. O fundo dessa aqui, como eu vou usar, ele tá ali. Depois eu só pego e retifico a borda dela e retifico o meio, ou mesmo o tampo daqui eu vou usar embaixo. Por isso que eu falei pra vocês. O que que acontece? Quando eu vou usar essa parte aqui que eu arranquei, eu posso cortar ela aqui, ela vai dar uma passadinha aqui, porque a serra mármore não corta, a não ser que tu tenha uma micro retífica para fazer esse cantinho. Mas se ele não for, que ele passou um pouquinho aqui, você arredonda aqui, ó. Você arredonda o 45, que daí ele não corre risco de abrir micro fissura para lá e você tira o 45. Eu espero ter te ajudado e espero que você guardou essas dicas básicas que nós demos sobre distensionamento. Se inscreve no canal, deixa seu like e bora para cima.